Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Ambrosin e este é o canal Apollo Fisioterapia. E deixa eu fazer uma pergunta para você que está aí assistindo esse vídeo. Você sabe o que é auto-PIP? Você sabe quais são os mecanismos que explicam a formação do auto-PIP? E por que a auto-PIP aumenta o trabalho respiratório dos nossos pacientes? Você respondeu não para alguma dessas três perguntas que eu fiz? Se você respondeu não, você está precisando assistir o vídeo de hoje. Assiste ele até o final porque eu vou responder essas três perguntas que eu acabei de fazer para você. A outra pergunta que eu tenho para te fazer é se você já é inscrito no canal Apollo Fisioterapia. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você não curte os vídeos, não curtiu ainda os vídeos, não esquece aí de curtir esse vídeo aqui e os outros vídeos que a gente faz. E sempre lembre de apertar o sininho aí para você receber as notificações de que eu lancei novos vídeos aqui no canal Apollo Fisioterapia. Vamos para o vídeo de hoje falando sobre auto-PIP. Muito bem, pessoal. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui com vocês é definir o que é o auto-PIP. Imaginem o seguinte, imagine que durante a expiração, normalmente a gente estudou lá na fisiologia respiratória, a gente sempre estudou na fisiologia, de que a expiração é um ato passivo, portanto um ato em que a retração elástica do pulmão ela vai determinar a saída do ar. Imagine que durante essa expiração, a pressão dentro dos alvéolos, por algum motivo que são os mecanismos que a gente vai estudar, que já está aí projetado para você na tela, por algum motivo, algum desses mecanismos, o que está acontecendo? A pressão intraalveolar ela fica maior que a pressão atmosférica. Então ela fica acima da pressão atmosférica. É isso que define o auto-PIP. Então, o auto-PIP é quando a pressão alveolar, a definição mais simples é que a pressão alveolar está maior do que a pressão atmosférica. Então existe algum mecanismo que está impedindo que essa pressão intraalveolar maior consiga fazer com que o ar continue saindo. Na fisiologia respiratória, normalmente o que acontece é que a pressão alveolar, ao final da expiração, ela se iguala à pressão atmosférica, fazendo com que, portanto, eu não tenha fluxo de ar, eu não tenha expiração. Mas um mecanismo que pode levar, então, a ocorrer essa diferença são os mecanismos da formação do auto-PIP. Então existem aí, a gente pode dividir a formação do auto-PIP de algumas formas de acordo com o artigo que eu usei para fazer esse vídeo aqui que vocês estão assistindo. Então, primeiramente, a hiperinsuflação dinâmica, que vai levar à formação do auto-PIP, ele pode estar acontecendo porque eu tenho uma limitação ao fluxo aéreo expiratório decorrente de uma obstrução, que é o caso da formação do auto-PIP em pacientes com DPOC. Então, o mecanismo que está levando à formação do auto-PIP é porque a via se estreita antes de que a pressão alveolar se iguale com a pressão atmosférica. Esse aqui é o primeiro mecanismo. Existe um mecanismo também, que é aquele mecanismo que está acontecendo a hiperinsuflação dinâmica, mas não é por obstrução ao fluxo aéreo. Então ele não tem obstrução ao fluxo aéreo. E normalmente esse mecanismo está relacionado com os parâmetros do ventilador mecânico. Então quando o meu paciente faz auto-PIP por conta da regulagem inadequada que eu fiz no ventilador mecânico. Então aqui a gente pode citar quando a respiração está muito alta, então a frequência respiratória é muito alta, seja ela a frequência respiratória que eu programei no ventilador, que essa é mais grave, porque você deveria se atentar na formação do auto-PIP, já que você que está programando essa frequência. Agora, tem também quando o meu paciente, por algum motivo, ele está fazendo uma frequência muito alta, então fazendo muitas respirações assistidas, onde ele dispara muitas frequências. Isso pode ser consequência da dor, de uma hipercapnia, enfim, diversos mecanismos que explicariam esse aumento da frequência respiratória. Lembrando que se eu aumentei a frequência respiratória, meu tempo de respiração, que a gente chama de TETOT, ele vai encurtar e aí, consequentemente, eu posso diminuir o tempo de exalação, o que vai aí ser consequência, aí, gerar uma consequência ao auto-PIP, vai gerar uma exalação incompleta. Outro fator é um volume corrente muito alto. Então, mesmo que eu tenha frequências adequadas, relação inspiração e expiração adequada, como eu tenho muito volume para inspirar, esse volume não sai totalmente quando da retração elástica do pulmão.
Então, independente se eu tenho algum mecanismo de obstrução, portanto, eu não tenho mecanismo de obstrução, ou se a frequência respiratória, mesmo ela estando adequada, o volume é tão grande que eu não consigo soltar todo ele. Outra coisa é quando, aí sim, a relação inspiração e expiração ela está inadequada. Eu aumento o tempo ins muito mais do que o tempo expiratório. Ou seja, a gente começa uma inversão de relação inspiração e expiração. Acho que você deve saber que a inspiração e a expiração elas têm uma relação de 1 para 2, 1 para 3. Ou seja, eu levo de 2 a 3, 4 vezes mais, às vezes, para expirar do que eu levo para inspirar. Então esse ponto pode ser um dos formadores do auto-PIP. E por fim, quando eu utilizo pausa inspiratória na ventilação mecânica. A pausa inspiratória, a gente costuma, abrindo uma aspas aqui, a gente costuma dizer que ela come um pedaço do tempo ins. Então ela ocupa um pedaço do tempo ins, aumentando esse tempo ins. E se eu mantenho a relação, né? Se eu inverto a relação quando eu aumento o tempo ins, eu também acabo diminuindo o tempo de exalação. Isso depende do tipo de ventilador que você está utilizando. Se o seu ventilador mecânico ele fixa a relação ins, esse problema pode não aparecer. Mas no momento em que eu tenho uma frequência fixa e eu aumento o tempo ins, já que a pausa toma tempo, aumenta o tempo ins também, aí isso pode levar à formação do auto-PIP. O outro mecanismo é quando a gente adiciona alguma coisa, né? Quando tem alguma questão que pode gerar uma resistência maior na expiração. Como, por exemplo, o tubo, né? Do ventilador, o tubo endotraqueal do paciente, ou mesmo o circuito, os tubos do próprio ventilador. Né? Que isso pode também ter algum tipo de influência na resistência expiratória. E por fim, o último mecanismo é quando você tem a hiperinsuflação dinâmica acontecendo por ação mecânica. Ou seja, por algum motivo meu paciente está fazendo esforço respiratório e aí com esse esforço mecânico ele acaba fazendo uma obstrução da via aérea por pressão, né, por compressão dinâmica, né, por compressão dinâmica. Então vejam, são 3 mecanismos. O mecanismo da hiperinsuflação por obstrução patológica da doença mesmo, que é o DPOC, a asma, pacientes que têm alteração na via. Aí a gente pode já, para facilitar a nossa didática aqui, a hiperinsuflação por compressão dinâmica, que também é um problema na via, e por fim nós vamos ter lá a formação do auto-PIP, que não vai ter obstrução na via, mas eu vou ter parâmetros que vão impedir que a expiração ocorra totalmente, que são aí os mecanismos de aumento de volume, aumento de frequência, então relação inspiração e expiração inadequada. Bom, para vocês entenderem, né, a formação aqui do auto-PIP num paciente DPOtico, imaginem o seguinte, né, durante a expiração a minha pressão pleural ela fica de 10, né, então eu vou retrair o pulmão para que essa pressão positiva aqui fique maior do que a pressão atmosférica, e acontece que por obstrução na via aérea, então aqui eu tenho um estreitamento representado nessa imagem, esse estreitamento da via aérea impede a saída de ar, sobrando ar aqui dentro do alvéolo. Então lembra, o primeiro mecanismo não era essa obstrução acontecendo aqui? Então vejam, sobra pressão positiva aqui dentro dos alvéolos, o que impede uma exalação total. Uma outra coisa que a gente precisa explicar para vocês, e eu prometi que eu ia explicar isso aqui para você, é que o auto-PIP aumenta o trabalho respiratório. Como que ele aumenta o trabalho respiratório? Veja bem, quando eu vou disparar o ventilador, então quando eu faço uma nova inspiração, eu preciso gerar pressão negativa aqui dentro dos alvéolos. Essa pressão negativa ela é decorrente da pressão negativa que eu faço nas pleuras. Então, se a gente considerar que a pressão aqui, né, a sensibilidade do meu ventilador, ela está regulada em menos 1 centímetro de água, bastaria eu fazer menos 2 ou menos 3, como está aqui representado, para eu conseguir fazer um disparo do ventilador. Acontece que se eu voltar a imagem aqui, ó, quanto que eu tinha de pressão aqui dentro? Eu tinha 10 de pressão aqui dentro. Então, para eu conseguir baixar essa pressão intraalveolar para menos 3, eu preciso, então, baixar aqueles 10 que já estavam ali dentro, mais o menos 3. Ou seja, eu preciso baixar 13. Por isso, então, eu venho aqui ó, e represento, né, o artigo representou para nós aqui, uma pressão pleural de menos 13. Então, eu estou observando aí no ventilador simplesmente a sensibilidade de menos 1. Né? Agora,
quanto exatamente esse paciente está fazendo de esforço? Ele faz menos 13. Porque então, retomando, ele vai ter que baixar esses 10, então ele tem que fazer isso aqui chegar até 0, depois ainda tem que baixar um pouco mais, porque ele tem que conseguir aqui acionar o disparo da ventilação mecânica, do ventilador mecânico. Como é que a gente mede isso, né? Como é que eu sei quanto meu paciente está de alto PIP? Então, se você fizer lá, observar as curvas do ventilador de pressão, fluxo e volume, e aqui no artigo a gente vê a representação por meio de uma pausa inspiratória, né? Então você consegue inclusive avaliar a mecânica, isso é assunto para outra aula. Vejam só, quando eu mantenho a válvula aberta, aí você vai ver, né, com a válvula aberta que aparentemente ele expira totalmente. Acontece que quando você fecha essa válvula, você vai ter esse pontilhado menorzinho aqui, ó, em que a hora que eu fecho a válvula, ele consegue medir quanto sobrou, então fazer uma pausa expiratória, ele consegue medir quanto sobrou de pressão dentro do sistema, dentro do circuito. Né? Então, aí eu medindo, mesmo que eu faça essa mensuração na boca do paciente, ali lá no circuito do ventilador, como esse circuito, essa pausa está parando o fluxo lá dentro, ele vai me mostrar quanto tem de alto PIB. Bom, pessoal, eu espero que você tenha aprendido aí comigo essas informações a respeito do alto PIB, ou seja, qual a definição, quais são os mecanismos, como é que a gente mede e por que ele aumenta o trabalho respiratório. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir os vídeos e não se esquece de se inscrever no canal Apollo Fisioterapia. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no nosso canal.